É muito provável que a internet pare em algum momento e tudo deixe de funcionar. Erro 404 é a mensagem que vemos na tela quando o aparelho é incapaz de conectar-se a um website, porque ele desapareceu do servidor ou porque o link está errado. É muito provável que a internet pare em algum momento e tudo deixe de funcionar. E é também o título do livro da jornalista espanhola Esther Paniagua, especialista em ciência e tecnologia. O livro é um ensaio impressionante que defende, entre outros assuntos, a possibilidade de que a internet pare de funcionar e que o caos e o pânico se apoderem do mundo porque ninguém, nem mesmo governos ou estados, está preparado para enfrentar cenários apocalípticos que seguiria. Com seu trabalho, a autora, que nasceu em Madrid em 1986, procurou imediatamente chamar a atenção para estas aterrorizantes possibilidades antes que seja tarde demais. A BBC News Mundo, o serviço de notícia em espanhol da BBC, conversou com Paniagua durante o High Festival em Arequipa, promovido naquela cidade peruana entre os dias 3 e 6 de novembro. Confira abaixo a entrevista. BBC News Mundo, é verdade que a senhora acredita que a internet possa um dia entrar em colapso? Está Paniagua. Não, é que eu acredito, mas um dia eu acordei e pensei nisso. É uma afirmação que veio da ciência feita por muitos especialistas, entre eles o filósofo teórico da consciência Dan Dennett, é uma referente do campo de neurociências. Li seus livros e é alguém que eu admiro muito. Depois de uma entrevista concedida por ele, meu amigo jornalista Tony Garcia, na qual ele disse que a internet virá abaixo, viveremos ondas de pânico mundial. Eu comecei a pesquisar e me dei conta de que aquela frase tinha fundamento. Imerso no conhecimento dos tecnólogos e dos outros especialistas que o rodeia, Dennett pensa nas consequências sociais de um apagão da internet e no que fez com que essas consequências sejam piores do que deveriam ou poderiam ser. O livro 404 de Esther Paniagua detalha as possíveis causas e consequências do possível apagão mundial da internet. BBC News Mundo. Então, é questão de tempo para que a internet pare de funcionar? Paniagua. Eu não diria que há 100% de certeza de que a internet estará em colapso em algum momento e que tudo deixará de funcionar, mas acredito que seja muito provável. O que obviamente não tenho é uma data, mas eu nem ninguém pode acontecer amanhã, daqui a 5 anos, 10 anos ou nunca. Mas acredito que nunca entre todas é a possibilidade menos provável. Um eventual colapso da internet afetaria serviços públicos essenciais, comércio e sistema financeiro. BBC News Mundo. É a lei do óbvio. O que mais aconteceria se caísse a internet? Paniagua. Tudo, absolutamente tudo depende da internet. E isso faz com que ele seja especialmente vulnerável. Nós transformamos tudo em um computador, desde a infraestrutura crítica dos hospitais até administrações públicas, universidades, empresas, nossos corpos, nossas roupas, nossos eletrodomésticos e a eletricidade. Por isso, se a internet caísse, tudo deixaria de funcionar e seria produzido um efeito cascata, um efeito dominó, que afetaria até mesmo os serviços que não estão conectados à rede. Já observamos simulacros bastante reais, mas em escala muito pequena do que poderia acontecer. Um cyberataque em 2021 contra o principal provedor de telecomunicações da Bélgica desligou maiores dos servidores governamentais, incluindo serviços hospitalares importantes, o parlamento, universidades, etc. E isso durou apenas algumas horas. Os especialistas do serviço de inteligência garantem que a partir de 48 horas começariam a surgir o pânico e as pessoas começariam a temer pela sua sobrevivência. BBC News Mundo. A queda da internet faria as pessoas temer pela sobrevivência? Não é um pouco apocalíptico? Paniagua, claro, mas entre tudo o que deixaria de funcionar estariam os mercados e os supermercados. Sem internet eles não poderiam faturar, só poderiam cobrar em dinheiro, mas não poderiam sacar dinheiro do banco, de forma que os produtos estariam ali, mas não poderiam comprar.
O que aconteceria se não pudéssemos ter acesso a alimentos ou remédios porque não temos dinheiro? Nem os especialistas de segurança nacional sabem até onde chegaria nesse efeito cascata. BBC News Mundo. A senhora diz no livro que poderíamos ficar sem internet em menos de 30 minutos? Paniagua, é verdade. Descobri isso do processo de pesquisa para o meu livro. Em 1998, um grupo de hackers éticos, ou hackers do bem, foi chamado para comparecer ao Senado dos Estados Unidos devido à preocupação que havia na época de que poderia cair a internet, e com ela todo o comércio eletrônico associado que ainda era incipiente. Esses hackers declararam que em 30 minutos é capaz de derrubar toda a rede por meio de vulnerabilidades em um protocolo base da internet que, em poucas palavras, faz com que a informação flua de forma mais eficiente possível. É uma espécie de GPS da internet. Quando você quer ir de um ponto a outro da rede, por exemplo, escrevendo o nome de um site clicando em algo, ele decide qual é a forma mais rápida de fazê-lo. Foi precisamente uma atualização desse protocolo que, segundo a versão da Meta, fez com que, em 4 de outubro de 2021, caísse todo o sistema da família Facebook, do WhatsApp e do Instagram. Apenas isso já fez surgir o pânico. Esta é uma das possíveis formas de queda da internet, mas não é a única. Segundo Esther Paniagua, a infraestrutura que permite o funcionamento da internet é muito vulnerável a ataques. BBC News Mundo. Existe muito mais formas, não é isso, Paniagua? Exato. Um ataque contra o Google ou a Amazon, por exemplo, representaria levar embora metade da rede, com as consequências que isso traria para as pessoas e para as empresas que guardam suas informações em nuvem. Também existem nossos telefones, que são outro alvo muito fácil, embora durasse pouco tempo, já que os operadores perceberiam e certamente resolveriam a questão em um prazo inferior a esses 2 dias que temos de imagem antes do desastre, provavelmente em questão de horas. Ou pode ocorrer que um fenômeno da natureza, como uma tempestade magnética, faça tudo cair. É algo extremamente provável, mas se ocorresse seria nefasto. A queda mais catastrófica e mais distópica, já que afetaria não só a rede, mas aparelhos como satélite e muitas outras tecnologias. BBC News Mundo. No livro Error 404, a senhora também fala do sistema DNS como que ele está protegido por 14 guardiões, algo que confesso que desconhecia. Como é possível que uma rede global esteja nas mãos de 14 pessoas? Daniagua é uma história digna de filme. O sistema DNS é fundamental. É o sistema de nomes de domínio que faz traduzir os nomes de cada site e designar a eles um endereço IP para permitir que tudo existir online esteja conectado. Sem essa espécie de banco de dados, embora tudo esteja ali conectado, não poderíamos ter acesso a nada. Ele é tão importante que a Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números, ICANN, na sigla em inglês, que é um órgão administrador da rede, decidiu em 2010 criar uma campanha de segurança digital que fosse protegida por uma série de pessoas. Deveria ser um grupo de tamanho razoável, nem pessoas demais para evitar dispersão, nem muitas poucas para evitar que pudesse formar um acordo entre si para atacá-lo. Por fim, decidiram que seriam 14 pessoas, 7 mais 7, porque existe um sistema de proteção na costa leste dos Estados Unidos e outro na costa oeste. Os guardiões se reúnem a cada 6 meses para atualizar o sistema DNS e renovar as chaves digitais. Cada um tem uma chave física associada às camadas de proteção digital e precisa levá-lo quando ele se reúne. Tudo isso eu sei porque consegui entrevistar um deles. BBC News Mundo. Outra possibilidade que a senhora menciona é que os próprios governos decidam apagar a internet. Paniagua, exato, é um fato, não uma possibilidade. O maior caso que isso no livro é o da Índia, que apagou a internet por 7 meses. E embora o governo tenha feito deliberadamente em represar os portais da Caxemira indiana e tenha se preparado para isso, foi algo bastante caótico. O apagão afetou todas as empresas, os organismos públicos, as redes de comunicações, provocou restrições à liberdade de movimento, fechamento de rodovias e fábricas e acidentes industriais. Foi um desastre e, é claro, houve prejuízo na casa dos bilhões de euros.
E existe outra coisa a qual continuei aprofundando depois de publicar o livro em espanhol e acrescentei traduções posteriores, que me parece muito preocupante. A escritora afirma que atualmente até uma criança pode provocar queda de parte do seu na internet, seja for proposital ou acidental. BBC News Mundo. O que é Paniagua? E os cabos submarinos. E esta via é muito vulnerável. Continuei pesquisando e obtendo documentos depois de escrever o livro e foi assim que tomei conhecimento de quase todo o Iêmen. Um país de 30 milhões de habitantes havia ficado sem internet em 2020 devido a uma falha em um cabo submarino provocado pela âncora de um navio. Algumas fontes atribuem o caso aos Houthis, um grupo rebelde envolvido no conflito iemenita. Esses cabos transportavam 80% do tráfego de internet do país, 20% do restante seguem por outro cabo. Mas quando todos esses milhões de pessoas tentaram conectar-se através desse segundo cabo, ele entrou em colapso e todos ficaram sem internet. Isso não mostra a vulnerabilidade dessas infraestruturas físicas, porque além de um ataque intencional, esses cabos podem ser cortados por erro, como de fato já ocorre em várias ocasiões. BBC dos Mundos. A senhora diz que até uma criança poderia realizar realizar um cyberataque contra a internet. Paniagua. É verdade. Este é outro assunto que poderia destacar o livro. A facilidade cada vez maior de realizar um cyberataque. Da mesma forma que no começo da internet era muito difícil para um usuário básico criar um site e agora é facílimo, fazer um cyberataque antes era muito complicado. E agora é muito simples, não são necessários nem mesmo conhecimentos avançados de informática. E além disso, é cada vez mais barato, da mesma forma que antes os computadores custavam um rim e não saíam do centro de pesquisa, e agora todos em casa têm 3, já que o celular e o tablet também são computadores. Já tivemos muito caso de crianças que até sem intenção, brincando, realizaram cyberataques. A BBC News Mundo é considerando que existem tantas formas de apagar a internet que se isso teria consequências funestas. Os governos dos estados têm algum plano para evitar caos se seguiria a uma queda maciça da rede? Paniagua. A resposta simples é não. Não existe nenhum plano específico para a internet. As operadoras são obrigadas a ter planos para o caso de quedas e confia-se que essas empresas estejam fazendo o seu trabalho, e as companhias de eletricidade também têm protocolo de ação em caso de apagões. Mas em nível governamental não existe nada. Se houver uma queda na internet, será preciso ver, por exemplo, como as pessoas se organizam. E este é um dos principais meios de Daniel Dennett, que afirma que não temos botes salva-vidas. Antigamente, quando acontecia algo sério, as pessoas se reuniam nas igrejas e ali se organizavam. Hoje vamos aonde? Para a prefeitura? Para a biblioteca? A sociedade está cada vez mais fragmentada, polarizada e individualizada. E por estarmos assim separados uns dos outros, pode ocorrer que as consequências de um evento como a queda da internet sejam ainda piores. Não existe atualmente nenhum serviço ou instituição pública ou privada que não esteja conectada à internet. Por isso, qualquer falha deixaria a humanidade em uma posição extremamente vulnerável. BBC News Mundo. O seu livro também analisa as grandes decepções trazidas pela internet, que causou aumento da desigualdade, da desinformação, do discurso de ódio, da manipulação e do controle. Ainda temos tempo de reinventar a internet para que seja uma rede de conhecimento, solidariedade e ajuda mútua, como sonhamos nos seus primórdios. Bom, pessoal, eu estou com preguiça de ler o resto. Entendeu, pessoal? E como eu estou com preguiça de ler o resto, eu vou parar por aqui mesmo, entendeu?